Graça e paz, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade no estudo do livro de Romanos, ok? Então hoje nós já estaremos aí na 24ª aula do estudo de Romanos. Estamos aí no capítulo 8, ok? Estudando o capítulo 8 de Romanos. E com certeza nós temos aprendido muito, ok? Com essa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Bom, pessoal, hoje é amanhã do dia 24 de novembro de 2022, como acho que a maioria tem acompanhado aí nas mídias alternativas, né? Não digo nas mídias principais televisivas, mas as mídias que nós temos aí através de redes sociais, através do YouTube, através desses canais que trazem para a gente a informação do que realmente está acontecendo pelo Brasil. Temos acompanhado, temos visto, né, a manifestação e a indignação do povo brasileiro, principalmente aqueles que estão realmente à frente, aqueles que têm o agronegócio, aquele que tem as transportadoras, aquelas pessoas que realmente movimentam o Brasil, fazem o Brasil andar e geram riqueza para o Brasil. Todos estes, e eu me incluo, tá, nesses, nós estamos indignados. Não desceu, né, a goela aqui abaixo, não desceu esses resultados que nós tivemos aí no dia 31. Então, continuam, né, e forte, crescendo protestos em frente aí aos quartéis, né? Vale relembrar que todo esse protesto que está sendo feito é algo pacífico, né? Não tem tido nenhum tipo de bagunça, não tem nenhum tipo de vandalismo, de agressão, nem nada parecido. Nós estamos conseguindo alcançar com isso o mundo inteiro, ok? Então, o Brasil já é notícia e exemplo de luta pela democracia no mundo inteiro, ok? Por que eu falo democracia? Nós estamos querendo aquilo que é nosso, nosso país, né? Não queremos deixar entrar no governo desse país meia dúzia, uma dúzia de pessoas que vão querer transformar o Brasil, né, num sistema que está se formando em toda a América Latina, em todo o mundo, né? Nós sabemos que não só por trás da América Latina e desses países já vivem um regime, entre aspas, né, socialista, existe algo maior, bem maior, que está afetando o mundo inteiro. Mas não quero me estender aqui a respeito disso, mas enquanto nós, verdadeiros cristãos, que temos os valores, as primícias, né, como amor à palavra de Deus, amor a Deus, amor à família, e queremos continuar vivendo dessa forma, já que muitas pessoas não querem mais saber disso, então nós continuaremos lutando. Sabemos que os dias maus virão, porém, a nossa parte nós temos que fazer. Nós não podemos nos conformar com o mundo, ok? Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, fazer a diferença, assim como Cristo nos ordenou. E nós continuaremos, né? Cada um com seu propósito, cada um com aquilo que pode fazer. Continuaremos sim lutando por esta nação. Ok, pessoal? Mas aguardem, tá? Aguardem que muitas coisas acontecerão, né? É bom estar todo mundo aí bem sentadinho, com os cintos de segurança afivelados, porque muita coisa vai estourar nos dias que virão. Ok, pessoal? Então, eu não tenho aqui como trazer muito conteúdo para vocês do que está acontecendo, mas eu posso deixar aqui, vou deixar aqui 3 canais, né, do YouTube que eu sigo e vejo diariamente o vídeo dessas pessoas, desses canais. São pessoas sérias, são pessoas que realmente buscam a verdade, né? São pessoas que não saem falando o que ouvem,
mas que confirmam aquilo se é verdade ou não, né? Então, é desses canais que eu pego as informações que eu tenho, ok? Vou eu colocar aqui para vocês, se vocês quiserem, né, anotar e depois se inscrever no canais deles e verem os vídeos, eu acho muito valioso, muito interessante isso, ok? Vou colocar aqui. Então, o primeiro canal aqui, eu vou indicar para vocês do YouTube, é esse canal aí do pastor Sandro Rocha, ok? Então, o pastor Sandro Rocha, praticamente período da tarde, depois do almoço, ele tem trazido aí o programa dele, que é o Desdobramento, né? E nesse desdobramento ele tem trazido para a gente muitas verdades que estão ocultas e que a gente começa a entender tudo o que está acontecendo, ok? Então, se você puder, veja esses vídeos e siga aí o pastor Sandro Rocha. Outro canal também que eu assisto diariamente, tem informações muito importantes, é do Rafael Bittencourt, ok? Então tá ali, Rafael Bittencourt. Então, se você puder também assistir esses vídeos e se inscrever no canal dele, aconselho, tá? Você vai ficar bem por dentro do que está acontecendo. E tem um outro canal também, que é do Anderson, né? Que chama aí Olhos no Céu, né? É um canal diferenciado. Ele é ufólogo, né? Também astrônomo. Então ele traz aí informações importantes sobre o que está ocorrendo, né, na astronomia e o que isso está refletindo na Terra, ok? Esse mundo em qual nós vivemos. Ele traz vários eventos que estão acontecendo interessantes, tá, pessoal? Então, nós temos que ter todas essas visões, né? As visões do que está acontecendo na Terra, nosso mundo político, profético, astrônomo e também, lógico, né, tudo de acordo com a palavra do Senhor. Beleza? Então, gostaria de estar orando com vocês aqui para nós darmos início, né, nessa nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor está nos proporcionando, por mais este momento, Senhor, de conhecimento e de estudo da Tua palavra, Pai. Que eu possa realmente encher nossas vidas espirituais, nosso coração, nossa mente com a Tua palavra. Que a cada dia, Senhor, nós possamos aprender mais e mais da Tua vontade e de Ti, Senhor. E que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, ó Pai amado, que existe, que está em cada um de nós. Ministrar em nossa mente e nosso coração. Nos ensinar, ó Pai, o que está corretamente escrito, Senhor, nas Escrituras, ó Deus. Que eu venha, Senhor, gravar em nosso coração a Tua palavra, as tuas leis, Senhor, para que nós possamos vivê-las, Senhor, a cada dia em nossas vidas. Nós possamos ser exemplos, Senhor, para muitas outras pessoas. Continua conosco, Senhor. Nos dá muita saúde, Senhor. Nos dá muita inteligência, muita sabedoria, Senhor, para podermos continuar buscando, Senhor, e clamando pela verdade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá? Hoje nós estamos, então, como eu falei, na lição número 24, na aula 24, do estudo, né, de Romanos, do livro de Romanos. Estamos aí no capítulo 8 e o título da aula de hoje é Os Sofrimentos do Presente e a Glória Futura. Ok? Então, nós já vimos aí nas aulas anteriores, né, o início do capítulo 8, Romanos. Nós já vimos aí desde do versículo 1 até o versículo 17, em dois tópicos, né? O primeiro tópico foi a vida espiritual e o segundo, a vida em um novo nível. E hoje nós estaremos estudando o terceiro tópico aí, que é os sofrimentos presentes e a glória futura, né? Que é do versículo 18 ao versículo 27 de Romanos 8. Nós chegaremos, né, iremos ver aí o ponto A, ponto B e ponto C, tá? Então, na próxima aula nós entraremos no ponto D, que é do versículo 26 e 27. Mas hoje nós estudaremos do versículo 18 ao 25, tá? 18 ao 25. Eu acho bem interessante, nós podemos aqui ler já esses versículos
antes de adentrarmos nos pontos aí que estão sendo detalhados na aula, ok? Então, capítulo 8 de Romanos, ok? A partir do versículo 18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ok, pessoal? Então mudou um pouquinho aí, né? A tradução. Estou usando hoje a tradução da RC, que é Almeida Revista e Corrigida. Mas aqui na nossa lição eu uso a NVT. Ok? Então, primeiro ponto aí da nossa aula de hoje, né? É a convicção profunda de Paulo. Está no versículo 18. Considero que nosso sofrimento, Paulo escrevendo aos Romanos, né? Versículo 18 diz assim: Considero que nosso sofrimento de agora, quer dizer, o sofrimento presente, não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, a convicção de Paulo é que a glória que está por vir, o que é essa glória que está por vir? É a nossa completa salvação. É quando seremos salvos no Espírito e também teremos nossos corpos renovados e transformados. E se dará quando o Senhor voltar, né? Então, assim, hoje nós cremos o quê? Nosso espírito está sendo salvo através do sacrifício de Cristo. Mas nós cremos que a salvação completa será feita quando os nossos corpos forem renovados e transformados, ok? Então aí sim, tanto alma, corpo e espírito estarão vivendo para a glória e honra do Senhor, né? Então, a convicção que Paulo fala é que o tempo que está por vir, é a glória que está por vir no futuro, que é a nossa completa salvação, ela é muito maior, né? É muito maior, muito mais prazerosa, muito mais compensadora do que a aflição ou sofrimentos que nós vivemos hoje. Então, Paulo fala isso para trazer o que? Esperança às nossas vidas, ok? Então, a glória futura que vai acontecer conosco é muito maior do que os sofrimentos que nós passamos hoje. E isso nos traz a esperança, ok, pessoal? Então, além do que nós já estudamos e falamos na aula passada, no versículo 17, Paulo aqui também se refere àquele sentimento de finitude, né, que será descrito no versículo 20. Ou seja, é aquele toque de decomposição que encontramos em todos os seres viventes, inclusive em nós, né? E desde que nós nascemos, na verdade, se a gente for pensar, a gente já começa a morrer, ok? Então a gente vai crescendo, né?
Nós vamos aí passando pelas fases da infância, depois a adolescência, juventude, fase adulta, mas nós já começamos depois a perecer, né? A nos decompor, ok? Mas é isso que Paulo está falando. A parte B, né, o ponto B, ele fala aí dos versículos 19 ao 22 sobre a criação, sobre a natureza, que também geme e que também tem a esperança de ser totalmente restaurada, né? Então a criação geme e espera. Então nesse texto Paulo utiliza uma linguagem poética e imaginativa, escrevendo que a terra como se fosse uma pessoa sofrendo, gemendo e esperando a vinda do Senhor Jesus para poder libertá-la, ok? Então, o que aconteceu? O pecado do homem causou a queda da natureza, a queda da criação. E Deus disse lá em Gênesis 3,17: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, quando Deus está lá conversando com Adão, né? Falou: Adão, o negócio é o seguinte, porque você e Eva, sua mulher, vocês me desobedeceram, né? Vocês pecaram, vocês comeram do fruto que não era para ser comido. Então agora, maldita é a terra por sua causa. Então, Deus lançou uma maldição sobre a criação, sobre a terra, né? Então, por isso que, por causa do pecado do homem, a natureza também foi condenada por Deus. E também, como assim nós, passou a sofrer. O versículo 19 diz o seguinte: Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Ok? Por quê, né? O que isso significa? Os filhos de Deus serão revelados. A ressurreição física dos corpos daqueles que morreram salvos por Jesus e daqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador. Então, isso é, né, a indagação aqui. O que é filhos de Deus serem revelados? Né? O que isso significa? Significa o quê? A ressurreição física, a transformação física dos corpos, né? Daqueles que morreram salvos por Jesus, daqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador. Sim, estes, né, que morreram em Cristo terão os corpos ressurretos e transformados na volta de Cristo. Isso aí é confirmado em Romanos 8:23 e nós vamos ler aqui também essa passagem que detalha isso, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Né? O texto é maravilhoso, queridos. Diz assim, preste atenção. Paulo falando também aos Tessalonicenses. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Então, Paulo está ensinando aqui, né? Nós temos que crer, temos que ter fé. O que acontece depois da morte? Ele diz assim: para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Então, aqueles que não têm a palavra de Deus, aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não acreditam na vida eterna, não têm esperança. Então, para que nós não fiquemos tristes como essas pessoas que não têm esperança, Paulo vai nos ensinar aqui o que vai acontecer. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. É um fato. É um fato que todo cristão crê. Jesus morreu na cruz, sim, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. Então, como Cristo morreu e foi ressuscitado, nós também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar,
não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Né? O que são os mortos em Cristo? Aqueles que morreram salvos por Jesus. Aqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador. Tá? Então, esses serão os primeiros a ser ressuscitados. E depois, com eles, nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, lá nos ares. E então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras, tá? É Paulo explicando e dizendo que a nossa morte física, que a morte do nosso corpo, não é o fim, ok? Temos sim a esperança da ressuscitação e da vida eterna. Então, se você quiser anotar, anote aí esse texto importantíssimo para a nossa fé, para a nossa esperança. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Então, tudo isso que nós lemos aí, Tessalonicenses, ele vai acontecer num só momento, ok? Então, a volta de Cristo, a transformação dos nossos corpos e a retirada da maldição sobre a terra. E a terra geme e chora, aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus, ou seja, a ressuscitação dos mortos, morreram crendo em Cristo, e o encontro daqueles que estiverem vivos aos céus com o Senhor. Então, tudo isso vai acontecer no mesmo momento, né? Mas Paulo diz também que a natureza criada aguarda esta ressurreição, né? Por que isso? Então, versículos 20 e 21 do capítulo 8 de Romanos. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Né? Porque o objetivo principal de quando Deus criou todas as coisas era para viver já na eternidade, tudo perfeito, né? Quando Deus criou, acabou de criar todas as coisas, lá em Gênesis, Deus fala: tudo é perfeito, tudo ficou maravilhoso, tudo ficou bom. Mas com a entrada do pecado, a queda do homem, também houve a queda na natureza. Então a natureza, assim como nós cremos que o homem terá seu corpo ressurreto, também cremos que Deus vai libertar a natureza, né, a sua criação dessa fase que está vivendo aí, né, de decadência. Deus vai restaurar todas as coisas. Então, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, do erro do homem, do pecado, toda a criação também foi sujeita à inutilidade, futilidade, sem que ela tivesse culpa alguma. Então, o que isso significa na prática? Então, por causa do pecado, da queda do homem, por exemplo, as rosas têm espinhos, a cobra, né, devora o rato para sobreviver, o leão também come a gazela e etc. As rugas, né, acabam aparecendo nas nossas faces, os nossos cabelos ficam brancos ou ficamos careca e ficando o quê? Apenas aquilo que chamamos de restos mortais, né? Então essa decomposição tanto da natureza, né, da criação de Deus como do homem acontece por causa do pecado, por causa da queda do homem que teve lá no início. Então, a natureza criada por Deus aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, que Cristo volte e nós possamos ser ressurretos, né, e transformados. Porque naquele momento em que Jesus voltar,
a coisa mais maravilhosa acontecerá. E aí nós temos mais um texto, né, que vai nos explicar isso, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 50 ao 55. E diz o seguinte: estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está seu aguilhão? Ok? Mais um texto para vocês anotarem aí. 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 55, né? E nos traz uma grande revelação de como será a transformação dos nossos corpos. Versículo 22 de Romanos 8. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. Né? Então, aqui um comentário de John Stott diz o seguinte: as dores de parto seguirão as alegrias do nascimento. Ou seja, quando uma mulher está no trabalho de parto, está sentindo muitas dores, mas após nascer a criança, essas dores se transformam numa alegria. Então, John Stott diz o seguinte: as dores de parto seguirão as alegrias do nascimento. O universo não será destruído. Então, tudo isso que Deus criou lá no início não vai ser destruído, gente. Muitas pessoas creem que tudo isso aqui vai acabar, né? É o fim do mundo, é o fim da terra, né? Então, não. Esse universo, a criação de Deus não vai ser destruída, mas vai ser libertado, transformado e inundado da glória de Deus. Então, tudo voltará a ser perfeito, como deveria ser, como foi no início. Ok? Abacuque, né, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ok? Então a terra também será glorificada. Então o que Paulo está dizendo nesse texto ali que nós lemos, né, no versículo 22, é que a terra, como está hoje, não é aquilo que deveria ser, pois foi o pecado que levou Deus a amaldiçoá-la. Mas, com a maldição, veio também a promessa de que um dia ela seria restaurada. Né? Então, tem-se a esperança da restauração de todas as coisas que Deus criou. Então, nós, portanto, devemos o quê? Aguardar, tendo em nossos lábios a oração que João fez em Apocalipse 22, 20. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Né? Quando nós ouvimos a palavra Maranata, essa palavra Maranata quer dizer vem, Senhor Jesus. Por que vem, Senhor Jesus? Para que nós possamos ser transformados e toda a criação também. Okay? Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos,
Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Ok? Se tem alguém, queridos, que pode nos recompensar, que não tem dever nenhum, mas que pode nos recompensar, é o Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, nós temos que continuar fazendo, nos mantendo firme, ok? Porque Ele é o único que pode nos recompensar. Sabemos assim, então, que diante de Deus o nosso trabalho não é inútil. Então, o que Paulo está dizendo? É que não devemos ser moldados por este mundo, tá? Foi aquilo que eu falei no início, que estava fazendo um comentário, né? Sobre a nova ordem mundial, como é que está, os países, como estão trabalhando, né? A América Latina, pelo que esse pessoal está lutando, né? Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos deixar ser moldados por este mundo, por isso. Mas nós temos que ficar firmes na palavra, não ter os nossos valores abalados. Nós temos que continuar firmes em nossos princípios éticos, ok? E usar nossas vidas no trabalho do Senhor. É por isso que o povo brasileiro, o povo cristão, está nas ruas para poder lutar pelos nossos princípios, né? Para continuarmos firmes na palavra de Deus, ok? Porque tudo aquilo que nós fizermos no Senhor e para o Senhor não será em vão. Bom, através dos séculos, milhares de cristãos têm desejado a volta de Cristo. A igreja primitiva, né, a primeira igreja lá da época de Cristo, achava que Jesus iria voltar durante ainda a sua geração. E assim tem sido através dos anos, né? A cada geração que se passa, os cristãos aguardam com muita fé, com muita esperança a volta de Cristo. Então nós devemos estar constantemente esperando pelo retorno de Jesus, né? Ainda mais, queridos, nos nossos dias, porque uma das dicas, né, que Jesus deixou para nós do seu retorno, da sua vinda, é os sinais. Então nós temos que entender sobre os sinais, o que está acontecendo, ok? Bom, Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 38, diz o seguinte: Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. E eu lhes digo a verdade: ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. Ok? Então nós devemos ser esses servos do Senhor Jesus, sempre estarmos prontos, ok? Esperando realmente a sua volta, o seu retorno. E agora vamos aí, nós vimos o ponto B, né, que é a criação geme e chora, e nós vamos ver agora o ponto C. Nós, seres humanos, gememos e esperamos, ok? Versículos 23 ao 25. Então, versículo 23 de Romanos 8 diz o seguinte: E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Okay? Então a palavra nos diz
que nós já estudamos, inclusive, aqui em Romanos, né? E quando nós somos salvos por Deus, através de Cristo Jesus, nós somos adotados para a família de Deus, como filhos de Deus. E somos o quê? Passamos a ser co-herdeiros com Cristo, participantes da mesma herança de Cristo, né? Então aqui nós estamos aguardando ansiosos o dia em que desfrutaremos todos esses nossos direitos. Então Paulo inicia primeiro dizendo que não somente a criação geme e espera. E ele acrescenta que também nós, seres humanos, gememos e esperamos, porque nossos corpos não foram ainda transformados naquilo que um dia seremos. Ok? Nós já aprendemos aqui, acabamos de ler lá. E para nós vivermos a vida futura, a glória futura, a vida eterna, esse corpo mortal terá que ser transformado. Então, embora já tenhamos a garantia que isso vai acontecer, ok? Apesar de nós gemermos e esperarmos por aquilo que vai acontecer, nós já temos a garantia. Qual é a garantia? Espírito de Deus. Então, quando somos salvos, recebemos o selo, a confirmação do Espírito Santo, que garante a redenção do nosso corpo. Então, é a isto que Paulo está se referindo como primeiros frutos do Espírito, ou também chamado primícias do Espírito. É como se fosse a primeira prestação do que ainda está por vir. É como se Deus estivesse adiantando uma parcela daquilo que Ele vai nos dar totalmente no futuro. Okay? Então, o Espírito Santo, né, em nós é o selo, é a confirmação de tudo que vai acontecer no futuro em nossas vidas. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: Agora vocês também ouvirão a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Ok? Então, o Espírito Santo, conforme aqui Efésios nos diz o quê? Que ele é a nossa garantia. Ele é o selo de que Deus vai nos restaurar, de que Deus vai nos transformar, de que Deus vai nos dar uma vida eterna e gloriosa junto com Ele, ok? Pela fé, já fomos adotados como filhos de Deus. E a Bíblia afirma que somos co-herdeiros de Cristo. Embora isto seja um fato, ainda não está totalmente consumado, porque o dia virá, estaremos vestidos como príncipes e princesas na família de Deus. Vejamos só, embora já tenhamos a garantia da redenção dos nossos corpos, através do Espírito Santo, ainda assim gememos. Isto é, há em todo salvo, em toda pessoa salva em Cristo Jesus, o desejo de ser liberto, né, de tudo que o pecado criou para nós, de todas as tentações pelas quais nós passamos, todos os problemas, todas as aflições e sofrimentos. O que temos até agora, temos na esperança, mas ainda não estamos vendo claramente tudo concretizado. Então, a redenção dos nossos corpos é de fato a esperança da glória que em nós há de ser revelada. Ok? Então nós temos, através da palavra de Deus, o aprendizado da palavra, essa esperança. E por último, os versículos 24 e 25 de Romanos 8, que diz o seguinte: Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Ok? Então, quando alguém é salvo por Cristo, já recebe essa esperança da glória futura, da vida eterna, da transformação dos nossos corpos. Então, se já temos alguma coisa,
não há necessidade de esperar por ela, certo? Se você eu tenho aqui, por exemplo, esse microfone, está na minha frente aqui, já tenho ele, por que eu vou esperar por ele? Eu vou desfrutar dele, já tenho ele, ok? Agora, se esperarmos por algo que ainda não temos, então devemos fazê-lo com paciência e confiança, ok? Então hoje eu tenho esse microfone, estou usando ele. Preciso esperar por ele. Mas vamos dizer aqui que eu estou planejando comprar, né, um microfone tal, mais atualizado, melhor que esse. Mas então esse eu estou planejando ainda comprar ele. Eu não tenho microfone. Então eu estou o quê? Eu estou esperando com paciência o dia e o momento que eu poderei então comprar esse microfone novo e desfrutar dele, ok? Então é assim também que vai acontecer, que deve acontecer conosco, né? Então hoje nós temos o quê? A esperança da vida eterna, da transformação das nossas vidas, nosso corpo. E isso, então, nós devemos fazer com paciência e confiança, ok? Então, o objetivo da nossa esperança ainda não foi realizado. Porém, a nossa fé aceita e a esperança pacientemente espera. A nossa fé se apropria e a esperança regozija antecipadamente, ok? Então, pela fé, nós nos apropriamos, nós temos a certeza da vida eterna. E pela esperança, nós já somos felizes, nós já nos regozijamos do que vai acontecer ainda. Então, queridos, há ainda algo muito melhor por vir. Então, quer dizer, os sofrimentos e as aflições dessa vida que nós temos aqui nesse tempo presente não se compara do que há por vir. Há ainda algo muito melhor por vir. E é tão maravilhoso que a nossa mente, que é uma mente limitada, que é uma mente finita, não consegue assimilar. E a nossa imaginação, por mais fértil que seja, não consegue pintar, não consegue desenhar, não consegue vislumbrar o quadro, o que vai acontecer no futuro, tempo futuro, um tempo em que Cristo estará conosco realmente por toda a eternidade. Ok, pessoal? Então, esta foi a nossa aula 24 do Estudo de Romanos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido muito como eu aprendi. E não esqueça, deixe seu like no vídeo e compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar a muitas e muitas vidas. Ok, pessoal? Então, quero orar rapidamente com vocês. Ficar por aqui. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo contigo, esse tempo maravilhoso de aprendizado da tua palavra. Que o Senhor realmente venha nos encher, Senhor, da tua sabedoria, da tua unção, que nós possamos aprender a cada dia em nossas vidas o que é melhor, Senhor, não só para nós, mas o que é melhor para o nosso próximo. Pai amado, Deus poderoso, continua nos abençoando, Senhor. Continua abençoando todo o povo, Senhor, que está nas ruas. Todo o povo brasileiro, Pai, está em frente aos quartéis. Todos nós que de alguma maneira, Senhor, estamos indignados, estamos protestando, Senhor, sobre tudo o que aconteceu, Senhor. Sobre as fraudes, falcatruas, as manipulações, Senhor. Que venha tudo à tona em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, garantir para o teu povo, Senhor, teu povo que adora o teu nome, teu povo que se prostra a ti, Senhor, teu povo que te ama, Pai, que o Senhor possa nos dar anos de vitória, Senhor, sobre o Brasil, sobre essa nação, ó Deus. Que nós realmente possamos resistir, Pai, resistir com todas as nossas forças à entrada do inimigo, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, continua abençoando, Senhor, a cada família, Senhor, a cada trabalhador, ó Deus. Enfim, Senhor, a todas as casas, Senhor, que
e realmente têm a Ti como Senhor e Salvador, que esperam, Senhor, a glória futura. Obrigado por tudo, ó Deus. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Ficamos por aqui e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Grande abraço para todos.